Graça e paz. Pode se sentar, amado irmão. Vamos abrir a palavra em Marcos, no capítulo 6. Pastor Fred, eu não posso abrir a geladeira que eu estou de dieta, mas eu vou colocar o pé em cima da mesa. Louva a Deus por esta igreja, pela vida do pastor Fred. Tivemos uma tarde muito maravilhosa vindo de São Paulo para cá. Trago a todos vocês um abraço do meu pastor, o pastor Jorge Linhares, também dos irmãos da nossa igreja em Belo Horizonte, Igreja Batista Getsemane. Nesse momento também a minha esposa Natália está orando por nós, junto com a Maria, nossa filhinha, e um grupo de mais ou menos 50 irmãos da nossa igreja. Lá na Getsemane, em Belo Horizonte, nós temos uma torre de adoração 24 horas. E os irmãos 24 horas estão orando, adorando a Deus, e agora estão orando por nós aqui, tá vendo? Tem pessoas no mundo que às vezes lutam para derrubar você, não é assim? As pessoas querem passar a perna, gente, mas você tem que entender que existem pessoas de joelho diante de Deus pela sua vida, pela sua família. Então, e você é chamado para ser uma pessoa assim, luz, sal. Quem é você? Eu vou te falar quem é você. Você é o sal da terra, a luz do mundo, o perfume de Cristo. Esse é o nosso chamado. E essa noite eu quero ler com vocês Marcos, no capítulo 6. Na medida da ministração, vou contar alguns testemunhos. Marcos 6, a partir do verso 34. Diz assim, Marcos 6, 34. Jesus, descendo do barco, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. Então passou a ensinar-lhes muitas coisas. Ao declinar a tarde, os seus discípulos se aproximaram dele e disseram: o lugar é deserto, o dia já está muito adiantado. Despede-os para que vão aos campos e aldeias circunvizinhas e comprem para si o que comer. Ele, porém, lhes respondeu: dai-lhes vós de comer. Disseram-lhe: iremos nós e compraremos 200 denários de pão para lhes dar de comer? Ele lhes disse: quantos pães tendes? E de ver, e sabendo, eles responderam: 5 pães e 2 peixes. Ordenou-lhes que fizessem assentar a todos em grupos sobre a relva verde. Assentaram-se repartidos de 100 em 100 e de 50 em 50. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu e os abençoou. E partindo os pães, deu-os aos discípulos para que os distribuíssem. Ele também repartiu os 2 peixes por todos. Todos comeram e se fartaram. E os discípulos levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram quase 5.000 homens. Imediatamente obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante, para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Tendo-os despedidos, subiu ao monte para orar. Sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. E vendo-os fatigados a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles, andando por sobre o mar, e queria passar à frente deles, mas quando viram andar por sobre o mar, cuidaram que era um fantasma e deram grandes gritos, porque todos o viam e estavam aterrorizados. Mas ele logo lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Então subiu para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou. Entre si ficaram atônitos, pois não tinham compreendido o milagre dos pães. Antes o coração deles estava endurecido. Que Deus nos abençoe, que possamos continuar na presença do Senhor, e que a palavra frutifique nas nossas vidas, em nome de Jesus. A igreja diz: o título dessa mensagem é Obediência, a britadeira de Deus. A obediência é muito importante. Na Bíblia, é a lição central da vida cristã, é a obediência. Jesus disse assim: vocês me amam, vocês amam o Pai? Qual é a prova que alguém me ama? Se guarda os meus mandamentos. É obedecer. O que vai provar que você ama Jesus é a obediência.
Jesus, ele lançou um desafio. Ele falou assim: vocês querem ver se é verdade o que eu estou dizendo? Vocês querem descobrir se eu venho ou não do Pai? Obedeçam o que eu estou falando e vocês vão descobrir. Está vendo? A obediência é a chave para o crescimento e o conhecimento espiritual. E esse texto que nós lemos fala sobre obediência. Você conhece a história. Os discípulos chegaram perto de Jesus. Jesus, está tarde e o povo vai ficar com fome. Manda o povo embora perto, na cidade perto aqui, para eles terem o que comer, comprar um negócio para comer. Jesus respondeu com uma ordem: dá vocês de comer. Número 1, Jesus quer sua obediência, não seus palpites. Jesus quer sua obediência, ele não quer os seus conselhos. Jesus não precisa dos seus conselhos para nada. Ele quer, sabe o que de você? Obediência. Meu pastor, estava contando agora com o pastor Fred. Meu pastor, pastor Jorge Linhares. Ele tem 40 anos de ministério. Eu tenho 29 anos de vida. Amanhã eu completo 5 anos de casamento. Boda de madeira. Se tiver um cupim, estraga. Meu pastor, mas ele já superou as bodas de pérola. Ele já passou das bodas. Eu tenho uma filhinha, Maria, tem 2 anos e meio, vai fazer 3 anos em janeiro. O pastor Jorge tem 3 filhos, genro, nora, ele tem netos. O pastor Jorge tem 40 anos de ministério, meus irmãos. Eu estou completando agora, em dezembro, 9 anos, então não tem comparação. Não tem. O pastor Jorge, quando assumiu a nossa igreja, a igreja tinha 200 membros, há 32 anos atrás. Hoje, a Igreja Batista Getsemane tem 38 mil membros. Então, o pastor Jorge, se ele falar alguma coisa na igreja, ele falou alguma coisa na igreja. E o que a gente faz? A gente obedece. O que eu estou tentando mostrar para vocês? Que a obediência é uma coisa lógica, é óbvia. Obedecer Deus é a coisa mais óbvia que tem. Pastor Jorge chega e fala assim: é para pintar de branco a parede. O que você acha, Davi? Eu acho que tem que pintar de branco a parede, pastor. Não significa que eu não tenho a minha opinião, que eu não posso. É claro, gente, vocês estão entendendo o que eu estou falando. Pastor Jorge dá muitas oportunidades. Com 20 anos, ele me consagrou para o ministério pastoral. Eu era solteiro, ele olhou esse menino de Deus, investiu na minha vida, orou por mim, colocou no seminário, me formei em direito, fiz pós-graduação, fiz mestrado, investiu. Ele dá a maior oportunidade para todo mundo. Mas uma coisa é você dar uma opinião, você dar uma. Agora, tem vezes que o pastor Jorge está dando uma ordem, ele não está perguntando nada. Só que as pessoas confundem isso no dia a dia e com Deus também. Uma coisa é quando você se expressa e fala. O pastor Jorge, ele dá um monte de oportunidades, gente. Ele dá um monte de oportunidades. Tem muito serviço para Deus, a gente aprende isso. O que acha? Qual que é a opinião aí de um jovem, uma nova geração? O que você acha? Mas é diferente quando é uma ordem. Quem está entendendo o que eu estou tentando dizer aqui? É diferente. Só que a gente confunde, a gente quer dar palpite quando é para obedecer. Quando for para você dar uma opinião, você fala, abre o coração, fala, chora, grita, reclama. Agora, quando é uma ordem, aí você tem que obedecer. Então, o pastor Jorge falou, está falado, pastor. Ele tem 250 livretos de mensagens. Só um, que é o Bênção e Maldição, só um dos livretos do meu pastor, vendeu mais de 2 milhões de exemplares. Desde 1984 até hoje. Eu não tinha nem nascido em 84, meu irmão. Então, se o pastor falou um negócio, Davi, coloca o nome da igreja nos seus livros. Porque o livro chega onde você não chega. É um homem que, ele já tem um best-seller antes de eu nascer. Se o pastor Jorge pediu para eu colocar o nome da minha igreja na última página do livro, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar o nome da igreja na última página do livro. Porque ele já passou por este caminho. Ele já passou por este trajeto. Se o pastor Jorge falou assim, Davi, você está andando no Brasil,
Sabe o que você tem que fazer? Você tem que honrar a sua igreja. Se o meu pastor está me ensinando isso, o que eu tenho que fazer? Obedecer o meu pastor e honrar a minha igreja. Eu andei em 23 estados do Brasil, de janeiro para cá, de março para cá, em 7 meses, 23 estados. O meu pastor andou no Brasil inteiro, ele faz isso há 40 anos, de Kombi, a pé, de Fusca. Quem está entendendo o que eu estou tentando dizer? Encontrei o Joaquim Barbosa, que prendeu os mensaleiros no aeroporto. Ele andava assim no aeroporto de Brasília, as pessoas aplaudiam ele, eu comecei a aplaudir também. Aí, uma hora emparelhou, a gente estava andando, aí ele estava, começamos a conversar, comecei a puxar assunto, eu saí falando. Aí, que eu sou estudante de direito, não sei o quê. Ele estava lendo um livro assim, você já leu esse livro? Eu conheço o autor, Francis Fukuyama, esse livro eu não conheço. Aí troquei palavras com ele assim. Aí uma hora ele falou um negócio assim, eu pensei, vou falar isso. Aí eu repensei, não vou falar nada. Sabe quando você quer falar? Aí eu vou falar, eu não vou falar, o que tem a ver? O que tem a ver a minha opinião? Pois ele me prende também, meus irmãos, você tem que entender o seguinte. Fala, tem hora que você não tem que dar palpite, você tem que ficar quieto. A minha filha, Maria, 2 anos de idade, se ela virar para mim e falar assim, papai, eu não concordo com o seu posicionamento político nas últimas eleições. Maria, pega a sua chupeta agora ali e vai para o quarto. É uma coisa que não compete, não tem sentido ela falar. Eu estou usando exemplos simples do dia a dia. Agora, olhe no espiritual. Os discípulos fizeram isso com Jesus de Nazaré. Eles são discípulos. Jesus, nós percebemos um negócio. Imagina Jesus. O povo está com fome, Jesus. Você não está sabendo das coisas, então nós temos que te explicar, Jesus. Você nasceu agora, Jesus. Você não sabe isso. O povo está com fome. Eles não só alertaram, eles deram um palpite. Manda o povo embora. Está falando com o Criador dos céus e da terra. Imagina Jesus olhando. Jesus olhou para eles assim. Quando Jesus olhava, ele via a vida toda. Via eles na barriga da mãe deles, via a morte deles. Ele olhava assim. Jesus, é verdade. Olha a resposta de Jesus. Uma ordem. Dá vocês de comer. Eu não quero palpite, eu quero que vocês me obedeçam. Só que tem gente que só quer dar palpite para Deus. Deus abençoa, mas faz assim, Deus. Aí depois você vai fazer assim. Deixa eu te explicar, Deus, que você não está sabendo, Deus. Aí você faz assim. Olha Deus com Jó. Onde você estava, Jó, quando eu criei a terra? Quando eu lancei o fundamento dos mares? Onde você estava, Jó, quando eu criei as estrelas? Os planetas? Onde você estava, Jó? Quando eu criei o planeta Terra, a Lua, os planetas do sistema solar, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Netuno, Urano, Plutão, as luas e satélites. Dessa parte do universo, que é uma galáxia, uma das bilhões de galáxias. Onde você estava, Jó? O que você está me dando? O que você está questionando? O que você está falando? Aliás, isso é a segunda lição. Porque aí os discípulos eles vão falar assim, Jesus, por acaso a gente tem 200 denários? Jesus falou, dá vocês de comer. Segundo, Jesus quer a sua obediência, não quer os seus questionamentos. Ele não precisa do seu palpite e ele não precisa dos seus questionamentos. Você fica falando o que não deve, questionando. Sabe, gente que tudo questiona, tudo irrita, tudo provoca. Olha, você precisa de um terapeuta e de oração, meu irmão. Porque você é uma pessoa que briga com todo mundo. Você, pelo amor de Deus, você não está satisfeito com nada. Tudo você questiona. Você não sabe calar a boca e obedecer. Uma pessoa que não sabe calar a boca e obedecer, nunca vai poder dar ordem em ninguém. Ela não tem autoridade moral. Ela não sabe obedecer, ela não sabe mandar. Não sabe dar uma ordem. É óbvio. A pessoa que perturba, tudo reclama. Eu fui jantar com a minha esposa, estava feliz. Era para ser um jantar romântico. Chegou a garçonete com a cara de Satanás. O que você quer? Eu falei, eu quero ir embora. Eu quero ir embora. Quer dizer, a pessoa perturbada, a pessoa, sabe... Quem conhece alguém que quando chega envenena o ambiente? Não levanta, todo mundo conhece, não levanta a mão. Sabe, tudo reclama. Vai ficando uma pessoa amargurada, chata. Esse sol parece um inferno. Aí venta, esse vento gemendo, fecha essa janela. Pessoa perturbada, questiona, reclama, resmunga. Olha, deixa eu te falar um negócio. Deixa eu te explicar um negócio aqui. Com ou sem você, a vida continua.
Isso é uma das lições mais cruéis da Bíblia, da vida, mas é a verdade. Se eu morrer aqui, morri, caí morto. Sabe o que vai acontecer? Minha esposa vai chorar, minha filha, meu pai, minha mãe, pastor Jorge, eu acho, todo mundo. Pastor Jorge é meu pastor, ele manda mensagem, assinado pastor. Aí sabe o que acontece? A minha esposa, a Natália, meu irmão, a Natália é gata, ela é nova, ela é bonitona, ela vai casar de novo, meu irmão. É isso que você tem que entender, ela vai casar de novo. O marmanjo vai morar no apartamento que eu paguei. Misericórdia, meu irmão, está quebrado, amarrado. Eu estou falando que a minha filha vai chorar, cadê papai? Ah, papai foi para o céu, está com Jesus, filha, tem 2 anos, Outra pessoa vai criar ela, a vida dela vai continuar. Tá? Meu pai e minha mãe podem ficar muito tristes, mas eles ainda vão viver. Porque eu tenho irmãos, Lucas, a Priscila. Então eles vão lutar por causa dos irmãos. O pastor Jó continua a vida. Nunca uma pessoa morreu e acabou. Gente, essa pessoa morreu, acabou o mundo. Todo mundo está liberado para pegar foguete, vão para a Lua. Esse planeta vai fechar agora. Última chamada, nós vamos fechar o planeta Terra porque ele morreu, acabou o mundo. Meu irmão, com ou sem você, a vida continua. Se você não pregar, as pedras vão pregar. Se você não quiser obedecer, vai ter gente que vai obedecer. E Elias, Deus, ninguém. Elias, tem 7.000 pessoas. Se você não quiser ser usado, tem 7.000 na fila para ser usado. Sempre tem 7.000 que não se curvam diante de Baal. Sempre vai ter gente que Deus vai usar. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Você não pode frustrar o plano de Deus. Nós temos que nos colocar no nosso lugar. Então preste atenção. Deus conta com você, mas Deus não precisa de você. É diferente. É diferente. É claro que Deus conta com você. Ele quer te usar, meu irmão. Ele quer te usar. Eu creio que Deus quer te usar. Porque a palavra me afirma isso. Que Deus nos usa como instrumentos. Esse texto vai mostrar isso. Ele quer nos usar, Ele quer abençoar a tua família. Ele quer te usar. Agora, Ele não precisa de você. É o que o meu pastor me ensina. Ele não precisa de você. Aí Jesus fala assim, dá vocês de comer. Jesus, nós só temos 5 pães e 2 peixes. Aí Jesus já está quase perdendo a paciência. Gente, dá vocês de comer. Porque, terceiro, Jesus quer a nossa obediência, Ele não quer nossas desculpas. Mas Jesus, a gente não tem jeito, tem só 5 pães, como é que vai alimentar? Não tem jeito. Como que nós vamos fazer? Jesus não precisa das suas desculpas esfarrapadas. Ele precisa que você obedeça o que Ele está pedindo, o que Ele está mandando. Jesus não dá conselho, Ele dá ordem. Ele é Jesus. Ele é o Criador, Salvador, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então para de dar desculpa. Eu já ouvi cada desculpa no gabinete pastoral. Os últimos 3 anos, eu fui pastor dos jovens da minha igreja. Agora é o pastor Léo China, um homem de Deus. Léo China, ele é chinês, ele tem olho de chinês. 3 anos pastoreando mais ou menos 4.000 jovens. Pensa se eu fiquei doido. Fiquei, você está vendo, eu fiquei doido. Sou doido. Aí o que aconteceu? Desculpas que eu já ouvi no gabinete. Pastor, não fui eu que pequei. A menina pecou em mim, pastor. O outro, pastor, o demônio me possuiu e eu pequei. Eu estava possuído por Satanás. A culpa é dele. Não era eu naquele momento. Desculpa. Pastor, o meu pai e minha mãe me deram uma criação errada, então eu virei essa peste. A culpa é do meu pai e da minha mãe. Mas o campeão, o Oscar, foi para o que disse o seguinte: pastor, Deus me deu esse temperamento, então eu sou nervoso mesmo. Eu fiquei olhando para o menino e falei assim: ele é capaz de culpar Deus, mas não é capaz de assumir os erros dele. Eu fiquei olhando para ele, falei, acabou? Acabei. Só falei isso, você é capaz de culpar Deus, mas você é incapaz de assumir os seus erros. Sabe qual a esperança para você? Nenhuma, sai daqui. Porque a primeira coisa para ter esperança para um ser humano é ele reconhecer que está errado. Ele fala, não, eu estou errado, é o começo. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo
para nos perdoar. Agora, se você não reconhece, não adianta você. Eu já tentei ajudar gente que não quer ser ajudada. É a maior perda de tempo. A vida ensina isso. Você é um líder. Você tem um monte de gente para ajudar, para coisa para fazer. Aí tem gente que ensina de uma vez, 2, 3, 10, 20. A pessoa não quer mudar. Então o que você faz? Você vai querer ajudar quem quer ser ajudado. Tem gente que entra por aqui. Você já viu isso? Você está tentando ajudar a pessoa. Você poderia estar fazendo um monte de coisa. Você está tentando ajudar. Entra por aqui. Por quê? Tem sempre uma desculpa para não obedecer Deus. Tem sempre uma desculpa esfarrapada. O cara foi preso, ele atropelou um pedestre. O policial da nossa igreja falou assim, mas o que é isso, cara? Você atropelou? Olha a desculpa do motorista. O pedestre não sabia para onde ir, eu não sabia, eu atropelei. Olha como é que a pessoa vai inventando a desculpa que não existe. Quem conhece o Eli Soares? O Eli Soares é um cantor, um homem de Deus. O Eli Soares é da nossa igreja. O Eli Soares é um jovem de Deus, uma família de Deus. A família do Eli Soares estava passando uma crise financeira. Eli Soares recebeu uma ligação do maior cantor sertanejo universitário do Brasil, ligou para ele. Cara, você é o Eli Soares? Eu estou aqui em Belo Horizonte hoje, tem um escritório, quero falar com você, vem. Ele foi. Chegou lá, o cantor falou assim, é o seguinte, você canta muito, menino, eu quero te contratar. R$1.000 por show, 27 shows por mês. O Eli Soares falou, glória a Deus. Essa é a resposta que eu precisava para a minha vida. Ele pegou o contrato, eu vou assinar, falar lá em casa e volto aqui. Pegou tchau e foi assinar o contrato. Quando ele entrou, chegou na casa dele, a mãe dele estava assim. Ele já pensou todos os pecados que ele cometeu na vida. Ele, como é que minha mãe... Eu não falei para ninguém. Como é que eles descobriram o que está acontecendo? O Eli disse, mãe, é um negócio sério, meu irmão. Mãe enxerga pelas costas, em primeiro lugar. Eu não quero ouvir nenhum pio. Ela vira, eu vi isso. Como? Ela enxerga pelas costas. Mãe não enxerga só pelas costas, mãe enxerga na casa inteira. Os olhos de Deus estão sobre todo lugar, da mãe sobre a casa toda. Filho, pega o negócio. Aí você vai pegar um negócio. Ah, mas não está aqui. Onde está? Está aqui. Não está aqui não, mãe. Ah, se eu ia aí. Aí você volta. Cadê? Aí você olha. Mãe, não está aqui, mãe. Você vai ficando desesperado. Ah, eu estou, mãe. Não está aqui, mãe. Aí você não está. A mãe chega. Onde estava? Ali. Estava ali. Gritou aqui o microfone. Mãe, chinelo de mãe faz curva. Volta aqui, menino, você está correndo. Ele te segue e te alcança. Mãe. Agora, imagina uma mãe que ora, meu irmão. Mãe já é fora do comum. Agora imagina uma mãe que ora. Uma mãe da minha igreja falou assim, pastor, já fiz de tudo para o meu filho voltar para a igreja, ele não volta. Pastor, já fiz de tudo que você imaginar para o meu filho voltar para a igreja, ele não volta. Pastor, agora só falta orar. Eu falei, irmã está muito doida. A mãe do Eli Soares, mulher de Deus que ora. Mãe que ora. Do coque de fogo, meu irmão, para você entender. O coque estava fumegando, e ela estava assim, senta aqui, Eli Soares. O menino sentou. Ela abriu a Bíblia e falou, eu estava orando por você agora, como eu faço desde que você estava no meu ventre. Olha o que Deus me mostrou. Isaías 31. Eu estava orando, eu não quero saber de nada, eu só quero te ler esse texto que Deus me mostrou. Você não precisará descer ao Egito em busca de socorro. O Eli Soares começou a chorar. O Eli Soares começou a chorar, ele tremia, ele conta pra gente, ele tremia. E a mãe dele começou a falar, menino, eu te consagrei no meu ventre a Deus. Você não nasceu, você nasceu para glorificar o nome de Jesus. E começou a falar, ele começou a chorar, rasgou lá o contato, ligou, tchau. Tá aí, é a bênção que é no Brasil hoje, no mundo. Você tem que saber a história, meu irmão. Você tem que saber a história, as decisões, a obediência. Porque sabe o que eu tenho convicção? Que muitos jovens iam vir, como fazem? Escuta a mãe falar, o pai falar, entra aqui, tá nem aí, desobedece, eu quero dinheiro. Tá vendo? É a desobediência. Deus fala, claro que Deus fala, a palavra está aqui, meu irmão. Só que as pessoas dão palpites, questionam, dão desculpas, fazem de tudo, menos obedecer a Deus. Você tem que entender que você tem que obedecer a palavra do Criador e do nosso Salvador.
Porque a palavra de Jesus não é uma tendência, ela é a verdade. Se você pegar um livro de 20 anos atrás, está completamente desatualizado. Completamente. A história mudou. Um livro de economia de 10 anos atrás, está completamente desatualizado. Mudou o valor do dinheiro, tudo, o real não está valendo nada. O real pode mudar de nome, é ilusão, mentira o nome do dinheiro. Quanto custa? 5 mentiras e 70 centavos. Porque mudou a economia. Se você pegar a Constituição do ano passado, não vale, está emendada, remendada. Se você pegar a Veja, a revista, isto é, Época, semana passada, está desatualizada. Sabe por que está desatualizada? Porque o senador não tinha sido preso ainda. Tudo assunto, tudo mudou. Se você pegar o jornal de ontem, a manchete está, senador foi preso, hoje vai ser votado no Senado. Se você já mudou, já não vale nada, ele já foi, vai ficar preso. Se você pegar esse livro que foi escrito há mais de 2000 anos atrás, ele continua atual, poderoso, relevante, pertinente, transformador. Porque esse livro é a palavra de Deus, é a palavra de Cristo. Céus e terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. A Bíblia não tem sugestão, a Bíblia tem comando. Obedeça a palavra de Deus. Se tem um mínimo de juízo, obedece o que está nesse livro. Obedece o que esse livro fala sobre a família, sobre a igreja, sobre ser um cidadão, sobre ser um trabalhador, sobre ser um estudante, um filho. Obedeça mais a Bíblia. Para de questionar. Para de inventar a sua própria Bíblia. Os seus achismos. A Bíblia não é especulação. A Bíblia é a revelação de Deus ao homem. A Bíblia é a revelação de Deus ao homem. Então você tem que obedecer, as coisas mudam, a moda passa, meu irmão. A moda passa, é moda, é tendência, moda, de uma estação para outra muda. Mas a Bíblia permanece. Tem coisas que a gente pensa que nunca ia passar, e passa. Eu estava lendo esses dias, saiu uma coisa que é uma coisa inimaginável, 15, 20 anos atrás, nos Estados Unidos, inimaginável, que é acabar o consumo de refrigerante. Isso é um negócio inimaginável. Se você pegar os revistas de jornais, ninguém falou isso há 20 anos atrás. Hoje, o refrigerante, eu já vi pastor falar assim, quando a gente chegar no céu, tem Coca-Cola. O céu tinha Coca-Cola. O refrigerante está sendo tão perseguido nos Estados Unidos, por causa que diabetes, doença, obesidade infantil, tem imposto alto, está acabando, está em declínio o consumo de refrigerante. Quem aqui não bebe refrigerante? Não bebe, sério, olha quantas pessoas. Quem bebe pouco refrigerante, levanta a mão, olha, já é metade. Está vendo? Uma coisa que era inimaginável. Quem é igual eu, bebe tudo, bebe, aí, refrigerante, aí, tá vendo aí? Ó. Isso é uma coisa inimaginável. A Coca-Cola era a marca mais valiosa do mundo, Pepsi, poderosíssima. De uma geração para outra, muda. Daqui a pouco vai ser tipo assim, cara, trouxe uns negócios aí. O que você trouxe? Refrigerante. É um negócio do mal, tá vendo? O que você trouxe? Sprite. Guaraná Dolly. As coisas passam. O time está bom um ano, está ruim no outro, está bom no outro, aí está ruim, aí muda. A palavra permanece. Então Jesus falou assim. Aí Jesus, sabe o que Jesus fez? Um milagre. Aí eles param de falar. A melhor parte é quando eles param de falar. Quando os discípulos param de falar, sabe o que acontece? Milagres. Eles viram pessoas úteis quando eles param de falar e obedecem. Quando ele para de encher as paciências, olha o que eles fazem quando eles param de falar. Distribui, reparte alimento. Organizam o povo. Recolhe. Eles pararam de desperdiçar. Eles pararam de desperdiçar tempo, de desperdiçar pão. Eles pararam de desperdiçar tudo. Eles se tornaram úteis, produtivos. Quando você obedece a Deus, você é instrumento de ordem, não de baderna. Eles assentaram o povo, dividiu de 100, 50, organizou. Quando você começa a obedecer Jesus, Deus usa a sua vida para trazer ordem, organização na família. Quem aqui é a primeira pessoa que converteu na família? Levanta a mão. Aí, sabe por quê? Deus acredita que através de você, a sua família inteira pode ser salva. É isso. Tá vendo? Você é um instrumento de Deus. Você para de reclamar. Um homem estava reclamando. Crianças na rua. Deus! Crianças na rua. O Senhor não faz nada. O Senhor não faz nada. O Senhor não faz nada. Deus falou, eu fiz. Você. Você é a resposta.
Quantas vezes você mesmo é a resposta para o problema, mas você não para de reclamar. Obedece mais a Deus, meu irmão. Para de dar ideia para Deus. Deus, faça isso. Deus não quer a tua ideia, Ele quer a sua obediência. Ele não quer usar a sua ideia, Ele quer usar você. Abraão, sê tu uma bênção. A sua vida é o que fala. A sua vida é que tem que ter autoridade. Porque, meu irmão, se não tiver autoridade, olha o que é se não tem autoridade. A minha irmã, a Priscila, mais nova, ela tem a língua presa. Ela fala assim, quando ela era pequenininha. Meu pai levou ela na fonoaudióloga e falou assim: fonoaudióloga, ajuda minha filha, ela tem a língua presa. A fonoaudióloga disse: pastor, não se preocupa, em alguns dias sua filha vai estar falando certinho. Meu pai falou: não. É isso que acontece quando você não tem autoridade. Você vira motivo de piada. Essa é a risada que dão de você quando você não vive o que prega. Essa risada que você deu é a mesma risada que dão de você quando você não vive o que prega. Não obedece a Deus. Você é motivo de chacota na sua faculdade, na sua escola, na sua família. Olha lá, fala da igreja, olha lá. Bebe igual todo mundo, prostitui igual todo mundo, fala palavrão igual todo mundo. Ontem à noite saiu na internet a conversa de todo mundo do WhatsApp. Está exposta na internet. É só você digitar o número do telefone que você consegue ler tudo que a pessoa... Gente, é brincadeira. Calma, respira, respira. Respira, aí tem gente que quase morreu agora. Respira. Respira! Sabe por que você ficou desesperado? Porque o seu telefone é endemoniado, meu irmão. Por causa disso. Se pegar o seu telefone, meu irmão, acabou a tua vida. Você já viu gente que se você pegar o telefone, a pessoa tem um mini infarto? Você já viu isso? Você pega e fala: ai meu Deus, por quê? Está endemoniado o telefone. Tem senha. Tem guarda, cachorro, fosso, câmera. Por quê? Quem vê cara não vê o WhatsApp, meu irmão. Você não é o que você posta no Facebook, você é o que você esconde no WhatsApp. Está na hora de obedecer mais a Deus. Está na hora de obedecer o Senhor Jesus. Parar de desobedecer, gente. Então, escuta aqui. É isso que é ser um cristão, gente. É obedecer Jesus. Parar de falar. Tem gente, todo mundo tem a fórmula, mas ninguém obedece. Todo mundo tem a opinião. Eu tenho alergia à ideia. Que menino que só dá ideia e não faz nada. Pastor, eu tive uma ideia. Eu começo a empolar aqui assim, meu irmão. Sai de perto de mim. Porque está escrito aqui, ó, Atos dos Apóstolos, não ideias dos apóstolos. Não está escrito sugestões dos apóstolos, palpites dos apóstolos, atos, atitudes dos apóstolos, ações concretas dos apóstolos. Nós temos que obedecer mais. Quando eles começam a obedecer, é uma bênção. Eles viram peça de um milagre. Sabe por quê? Porque o plano de Deus é sempre maior do que o nosso. Então você faz o plano, mas você consagra ele a Deus. Você não tem que ficar dando ordem em Deus. O plano de Deus é maior do que Deus. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração. Mas o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus é capaz de dar infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Só que você não acredita nisso. Qual a prova? Porque você não obedece a Deus. Qual a prova? Você não obedece a Deus. Então, você não vai ser uma peça do milagre. Olha eles. Jesus, manda o povo embora. Olha o plano de Deus. Vocês vão ser a resposta. Eu quero usar vocês como peças de um milagre. Aí sabe o que acontece? Eles ficam quietos, assustados. E Jesus dá mais uma ordem. Agora o que a gente faz, Jesus? Agora vão para o barco. Mas vão para o barco. Aí eles vão para o barco. E entram. Jesus despede a multidão. Jesus sobe para o monte para orar. E larga eles lá no barco. E Jesus está lá orando. Jesus está fazendo as coisas que Jesus faz. Orar, abençoar as pessoas. E eles obedeceram Jesus. Estão obedecendo. O que aconteceu? O que acontece quando você obedece a Deus? Tudo dá certo e é bonança total, não é isso? Não! Vento contrário, meu irmão. Eles obedeceram Jesus e foram para o meio da tempestade. E está fazendo barulho aqui. É o trovão. Então o que aconteceu? Eles obedeceram Jesus. O que aconteceu? E o vento soprava contra. Aí sabe o que acontece?
pessoa desvia, porque ela chega na igreja e escuta que se ela acreditar e obedecer em Jesus, tudo vai dar certo. O pai, a mãe, o filho, o cachorro, o papagaio, o carro. Isso não é evangelho, isso é American Way of Life, isso é American Dream, é o sonho americano. Isso não é o evangelho. Porque acontece uma coisa óbvia, a pessoa fala, eu vou obedecer, ela começa a obedecer a Deus. Vira um marido que presta, vira uma esposa decente, vira um trabalhador, um filho, aí ele obedece, ele contribui, aí o que acontece? Crise na empresa. Doença, problemas. O que ele faz? Ele desvia, ou eu desvio, ou eu fico louco. Porque estão falando que se eu obedecer a Jesus, vai dar tudo bem. Mas quanto mais eu obedeço, pior fica. Eu vou sair da igreja, eu não sou ex-evangélico. Eu desisti desses negócios aí. Isso é papo furado. Ah, pastor é tudo ladrão. Já viu? A pessoa ferida, porque ela não ouviu o evangelho. Ela ouviu besteira. Porque Jesus não nos manda obedecer para ter uma vida tranquila. No mundo tereis aflições. Estevão obedeceu e foi apedrejado. Leia Hebreus 12, 11, 12. Nós temos que manter os olhos em Jesus. Olha a galeria dos heróis da fé no capítulo 11. Pessoas que foram partidas no meio por obedecer a Jesus. Queimadas vivas. A tradição diz que Pedro obedeceu e foi crucificado de cabeça para baixo. André crucificado. Bartolomeu foi escapelado, arrancaram a pele dele. Matias apedrejado, Paulo decapitado. Olha os nossos irmãos no Egito que o Estado Islâmico degolou. Eles obedeceram e perderam a cabeça. O evangelho é muito mais profundo do que ter uma vida de bonança. Sabe qual que é o propósito da obediência? É o final, é o verso 52. Pois não tinham compreendido o milagre, porque Jesus acalma a tempestade. Não tinham compreendido o milagre dos pães, antes o coração deles estava endurecido. O propósito da obediência é o quebrantamento do nosso coração. O propósito de você obedecer a Deus é ter um coração quebrantado. É ter um coração humilde. O difícil para Deus, o difícil não é uma pessoa ficar rica, isso não é difícil. Sabe o que é? Não é ter carro, não é passar, isso não é difícil. O difícil é encontrar uma pessoa com o coração quebrantado, aí é difícil. As pessoas por muito pouco empinam o nariz e não querem mais saber de nada. A pessoa, ela não ganhou uma promoção, ela ganhou uma promocinha e já não vem à igreja. Já quer dar ordem no pastor, já quer, tem que mudar tudo aqui. O propósito de você obedecer a Deus é você ter um coração. Porque se você tiver um coração quebrantado, aí você está preparado para Deus usar você. Aí você tem condições de virar um homem de Deus de verdade. Uma mulher de Deus, uma mãe de oração. Um marido temente ao Senhor. Um filho decente que honra o pai e a mãe. Se você tiver um coração, então a obediência é a britadeira de Deus. Quando você está obedecendo, o teu coração está sendo quebrantado. O coração dele estava endurecido. José, olha a história de José, um exemplo na Bíblia, um exemplo. José, quanto mais ele obedecia, pior ficava a situação. Ele era o filho predileto de Jacó, descaradamente, ganhava roupa de marca, e era um menino de Deus, José, um adolescente, 17 anos, de Deus, um menino de Deus. Tinha visão espiritual com 17 anos de idade. Os irmãos, quanto mais ele falava com Deus, Deus falou isso comigo, Deus me mostrou isso. Os irmãos venderam ele como escravo. Ele caiu no fosso, eles iam matar ele. Aí conversaram, vende como você foi vendido para o Egito. E a pessoa José reclamando, Deus, mas você me mostrou. Irmão, você tem que orar pelo teu irmão. O meu irmão já me amarrou na cama em dia de prova, gente. Porque perdeu no videogame, quando a gente era pequeno. Meu irmão, é prova, tem que orar pelo irmão. Agora, o irmão vender você como escravo, é o que aconteceu com José. Pastor, você não sabe a história da minha família. Olha, José, os irmãos queriam matar ele. Aí ele chega, Potifar, para a casa de Potifar. O que ele faz? Eu vou servir Deus, vou obedecer a Deus. Um homem honesto, um homem trabalhador, um homem exemplar. Potifar olhou,
esse cara aqui é top, esse cara aqui é um cara top. Cara, você vai cuidar da minha despensa, da comida. Então, deixa comigo. Está lá. O que aconteceu? Ele foi assediado pela mulher de Potifar. O que ele fez? Ele correu, saiu correndo. Ele obedeceu, gente. Ele obedeceu a Deus. O que aconteceu? Ele foi preso. Saiu no jornal. José Taradão preso. Acusado de assédio, de abuso. O movimento feminista tem que prender ele. Entrevistaram o movimento, eles gritando, as mulheres gritando, canalha na cadeia. Pensa, José, peraí, antes tivesse pecado, olha o que ele poderia ter falado. Antes tivesse pecado, eu obedecia, então eu estou preso, Deus. Estou na cadeia agora, preso na cadeia. Antes tivesse pecado, antes tivesse aproveitado a oportunidade, estava lá ainda, aqui, obedecia a Deus, estou preso. É isso que José fez? Ele continuou obediente na cadeia. Mas como? Ser obediente na cadeia? Sim, obediente na cadeia. Ele era o preso exemplar. Hora de acordar, José acordava. Hora de dormir, ele dormia. Hora de arrumar, ele arrumava. Ele era o preso exemplar. O carcereiro olhou para José. Cara, você é muito top. Aqui, eu tenho que usar o banheiro, eu estou apertado. Vigia aqui, José, vigia. Ele olhou assim, José, você é o melhorzinho. Vem aqui, vigia os outros presos. E saiu o carcereiro. E deixou a chave da cadeia na mão de José. O que José fez? Galera, vamos embora, rebelião. Foi isso que José fez? Os caras olharam para José. José, vamos embora. Quieto, abaixa a cabeça quando olhar para mim, não olha para mim. Ele virou carcereiro. Por quê? Obediente. José, você ficou doido? Aqui é facção, vamos embora. Quieto. Vou aumentar a tua pena. José obedecendo. Aí, tinha um outro preso. Ele mostrou o sonho do outro preso. O outro preso, copeiro, foi liberto. José falou assim, ele falou que ia lembrar. O cara falou, José, eu vou te tirar daqui, você é um cara top, você mostrou meu sonho, aconteceu. Cara, eu vou te tirar daqui. O cara foi embora, foi embora. José ficou esperando, não chegava a resposta, e-mail nenhum, torpedo, nada. Ele reclamou, não quero mais saber. Eu não quero mais saber, Deus, quanto mais eu te sirvo, mais injustiçado eu sou. Mas a obediência não é para você ficar no bem bom, não. A obediência é para te preparar para o ministério, meu irmão. A obediência é para quebrantar o teu coração. A obediência é para te qualificar para coisas maiores. Só que tem gente que não obedece. Porque isso aqui é coisas em troca. Você tem que obedecer para o nome de Deus ser exaltado. Isso basta se você entende quem é Deus. Então, às vezes, Deus não te abençoa porque você não tem condições de receber uma bênção. Você tem um coração altivo, um coração apegado. Agora, quanto mais desprendido você for, mais Deus... Os homens de Deus, tive a oportunidade na vida de conhecer homens tremendamente usados por Deus. De estar perto, de ficarem hospedados na casa da minha família. Os homens com o ministério mais poderoso, os mais desprendidos e simples. Simples como Jesus, simples. Aí você vê de perto, aí você começa a entender. Olha como que Deus usa. A pessoa não está nem aí. Você fala, não está nem aí. Ela só quer exaltar o nome de Jesus. Está vendo? Aí sabe o que aconteceu? O faraó teve um sonho muito louco. Vacas, gordas, vacas magras, 7 de cada uma. E ninguém sabia o que era aquilo. Aí agora era a hora. Lembrar de José. Tem um cara lá, o cara sabe esses negócios de sonho aí, chama ele. Presta atenção o que Deus vai fazer com você, o que Deus pode fazer com nós. Olha o Deus que você serve, meu irmão. José, os Salmos contam esse momento, os Salmos. Tem um Salmo que conta que, Salmo 104 ou 105, José estava preso com correntes. Aí chega, pensa, ele todo cabeludo, barbudo, todo sujo, com piolho na cadeia do Egito. Quem é José? É aquele ali. Ele levantou a cabeça. É para desacorrentar ele. Por quê? Faraó está chamando ele. Imagina o José. Aí soltaram o José. Olha o Deus, em minutos, ele sai do calabouço. Acompanha, José, ele segue. Entra aqui. Diz que ele entra numa sala. Eles fazem a barba de José, para ele estar com o mínimo de respeito e reverência na presença do governante do Egito. Eles arrumam José, colocam uma roupa. José falou, ficou boa, ficou boa. E aí,
Segue. Você vai falar, minutos, saiu da cadeia, arrumaram ele. Ele está agora diante do faraó. Quem é o faraó? O homem mais poderoso do mundo. Ele está diante do Obama, presidente dos Estados Unidos. Ele está diante da maior autoridade do mundo. Estava num presídio. Injustamente, mas estava. Agora ele sai. O que aconteceu? O faraó, eu tive um sonho, assim, assim. O que você me diz? Os 7 vacas são 7 anos de fartura. Mas depois virão 7 anos de muita fome e miséria. Sabe o que você tem que fazer? Ajuntar recursos no período de prosperidade, para que exista alimento no Egito, mantimento na terra, no tempo de escassez. José estava tão cheio de Deus, quando ele falou isso, que o faraó fala assim, do jeito dele. Ele não era um cara de Deus, não sabia nada de Deus. Ele falou assim, gente, o Espírito dos deuses está sobre ele. É como se falasse assim, uma pessoa assim, cara, o seu santo é forte. Sabe, ele falou do jeito dele. O Espírito dos deuses está sobre ele. José, tirou o anel. José, esse aqui é o anel de um governante do mundo. Eu vou tirar férias. Assume o controle da humanidade aqui que eu vou embora. José, assuma. Coloca o anel. José está preparado para comandar o mundo. José está preparado. Agora por quê? Obediente, quebrantado. Uma pessoa forjada por Deus. Ninguém quer ser forjado hoje. Eu preguei na AMAN, Academia Militar das Agulhas Negras, em Resende, no Rio de Janeiro. 100% dos generais do exército brasileiro são formados da... Alguém que conhece a AMAN? Alguém que já foi na AMAN? Alguém aqui já foi na AMAN? É impressionante, né, meu irmão? A AMAN é impressionante. Você olha assim, não tem fim. Não parece que é o Brasil, em primeiro lugar. Não é possível que tenha um negócio organizado desse no Brasil. Você não acredita quando você olha. E eu falei com o comandante Novaes. Eu fui falar para os cadetes. Ele falou assim, isso aqui é uma turma de cadetes, pastor, faz uma oração. E eu falei para os cadetes, e falei assim, comandante, general Novaes, eu estou impressionado, aqui vocês formam grandes soldados. Na mesma hora ele me corrigiu. Não, pastor, aqui nós não formamos soldados, aqui nós forjamos soldados. Ele não vai ficar com um papel na mão anotando o que o professor fala. Aqui ele vai aprender a ficar acordado noite seguida. Ele vai ter exercícios. Aqui ele vai aprender. Um soldado não é formado, um soldado é forjado. Pressão, calor, é enquadrado. Mas hoje ninguém pode ser enquadrado. Se a pessoa dá chilique, você fala uma coisa, você não pode falar nada com ninguém. A pessoa dá chilique. A pessoa dá trabalho. Isso é intolerante. A pessoa dá um chilique. Você está tentando ajudar, você está tentando... Mas hoje não pode falar nada. Meu irmão, José está preparado. Imagina se José tivesse ficado reclamando. Ele nunca alcançaria o que Deus tinha para ele. Ele nunca cumpriria o propósito de Deus na vida dele. Porque Deus, primeiro, Potifar. Ele cuidou da dispensa, da fartura. Depois, cadeia, escassez. Primeiro, 7 anos de prosperidade. Depois, 7 anos, ele era alguém preparado. Deus estava preparando José. Pare de reclamar e comece a obedecer. A obediência é o que libera as bênçãos de Deus. É a obediência. Noé obedeceu, Abraão, Bezalel, Ezequias. O apóstolo Paulo, Jesus obedeceu. Ele foi obediente até a morte e morte de... E você quer ser um desobediente? Jesus obedeceu. Jesus se submeteu ao batismo de João Batista ali. João Batista, Jesus, eu não sou digno de desamarrar sua sandália. Eu que tenho que ir a vós venha a mim. Jesus falou assim, fica assim por enquanto, para que se cumpra toda a justiça. Jesus se submeteu, mas hoje ninguém quer se submeter a nada. Sabe o que Efésios capítulo 5, 21 diz? Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. É você ter um coração humilde, quebrantado, que vai te impedir de fazer besteiras. É você ter um coração humilde e quebrantado, que vai te qualificar, te habilitar para ser um homem de Deus. Para ouvir a voz do Espírito Santo. Que Deus abençoe as famílias aqui. Que possamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Porque quando começamos a obedecer, nós ajudamos a obra, meu irmão.
Nós colaboramos, cooperamos e paramos de atrapalhar as coisas. Você vira trigo, você deixa de ser joio. Você é uma pessoa produtiva, frutífera, para a glória de Deus. Quantos querem obedecer mais ao Senhor Jesus? Viver uma vida de mais piedade, porque se Deus quebrantar os nossos corações, aí, meu irmão, sabe qual que é a primeira frase do Sermão do Monte? A maior mensagem: Pai Nosso, não andar ansioso, orar, ser santo, amar o teu inimigo, orar por quem te persegue. Os grandes ensinamentos de Jesus. Sabe como é que começa? Bem-aventurados os pobres em espírito, deles é o reino dos céus. Para você viver a vida que Deus tem para você, você tem que ter um coração que reconhece: eu preciso de Jesus. Eu preciso de Deus. Eu vi um menino que colocou um adesivo no carro assim: eu me amo, e vice-versa. Está amarrado, meu irmão. Eu vi uma menina, camiseta de menina na loja um dia assim: Deus, se você não puder me emagrecer, engorde minhas amigas. Está amarrado, irmão. Deixa de ser uma pessoa egoísta. Deixa de ser uma pessoa mesquinha. Quando eu era aluno de direito, o professor perguntou para uma colega de sala: e você, filha, quando é que você vai casar? Ela falou: professor, se Deus quiser, eu não vou casar. Eu olhei assim: eu vou cuidar da minha vida sozinha, eu não quero ninguém mandando em mim, eu vou fazer o que eu quiser, eu não sei o quê. Eu fiquei tão indignado que eu tirei satisfação com ela no final da aula. Eu vim aqui, o que foi? Fico falando esses negócios aí. Ela falou: todos os homens são iguais. Eu falei: não, ela gemeu. Você vai encontrar um homem que vai te amar? Eu falei: você vai encontrar um homem que vai cuidar de você. Aí ela gemeu mais alto. Você vai encontrar um homem que vai ser o pai dos seus filhos. Você vai encontrar um homem que vai te dar dinheiro. Você vai encontrar um homem que vai realizar seus sonhos. Você vai encontrar um homem que vai dar o mundo para você. Ela: ai, casa comigo você. Eu falei: não, você é feia, não. E fui embora. Tem gente assim: eu quero conquistar tudo sozinho. É o espírito da época. Eu quero fazer o que eu quiser. Eu é que mando. Meu irmão, a essência do pecado é o orgulho, a vaidade, a arrogância. A essência do amor é o quebrantamento, é a renúncia, é a doação, é o sacrifício. Eu vou encerrar dizendo isso, não vou ficar pregando até amanhã para a gente orar. Em janeiro desse ano, eu tive a oportunidade de pregar na formatura de medicina da UFMG, no Mineirinho. Pensa isso, 10 mil pessoas no Mineirinho. Muitos jovens da nossa igreja se formando. Deus tem abençoado muito a nossa mocidade. E aí me convidaram. Então tinha um padre, eu. E aí, ele deu a mensagem dele, chegou a minha vez. E eu falei assim: gente, qual que é o símbolo do hospital? Cruz. Mas a cruz, antes de ser o símbolo dos hospitais, é o símbolo da fé cristã. A cruz, o que era a cruz? Era a morte. A cruz era onde o criminoso era executado. O criminoso era executado na cruz. O assassino, uma pessoa terrível, ela era condenada à morte na cruz. E eles olhando. Por que a cruz, o símbolo da morte, está no hospital? Eles olharam assustados, vamos desistir do curso. Eles ficaram olhando assim. Porque Jesus Cristo ressignificou a cruz. A cruz não é mais o sinal da morte hoje, é o sinal do amor de Deus. Então, todas as vezes que vocês olharem para uma cruz num hospital, é para vocês se lembrarem do amor de Deus encarnado em Cristo Jesus. Foi isso que eu falei. John Stott disse assim: se você quer saber o significado do amor, não olhe no dicionário, olhe para o Calvário. A cruz é o amor. O que é amor? Deus amou o mundo de tal maneira que Ele entregou o seu Filho. Ele deu. Isso é ser uma pessoa obediente, é entregar a tua vontade a Deus.
É o amor. Então, qual que é a prova que você ama? Se você obedece. Você já entregou a tua vontade para Deus há muito tempo. Irmão, o chamado de Deus é esse. Vamos entregar a nossa vida, porque Ele deu tudo por nós. Não tem nada, não existe nada que você possa fazer além disso. Entregar o teu orgulho. Eu não tenho nada para entregar. E esse coração empedernido que você carrega? Entrega para Deus. Comece a obedecer mais a palavra de Deus. E você vai ver a presença do Espírito Santo na tua vida. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Os discípulos olharam aquele povo, eles estavam com fome. Jesus olhou o povo, eram como ovelhas sem pastor. Jesus disse: deem de comer, assentem eles na relva verde. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Foi isso que Deus me mostrou nesse texto 2 semanas atrás. É a terceira vez que estou pregando essa mensagem. Essa semana. Preguei domingo, em Curitiba. Preguei antes de ontem, na igreja do pastor Leandro, em Taubaté. Estou falando com os irmãos. Deus me mostrou essa mensagem, estava no avião, eu comecei a chorar. E Deus falou comigo: Davi, quando você me obedecer, Davi, quando você me obedecer, eu posso te usar para ajudar a pastorear esse povo que está sem rumo. A nossa geração é como ovelha sem pastor. As pessoas estão desesperadas, as pessoas estão em busca de alegria, elas trocam de família, trocam de sexo, trocam de time, trocam de partido, as pessoas estão inquietas, as pessoas estão aflitas, e Deus está nos chamando para obediência. Se a gente começar a obedecer, a gente vê na nação pessoas apegadas a cargos, pessoas apegadas. Deus não quer usar cargos, Deus quer usar pessoas. Não importa o lugar que você senta, importa quem você é. Os fariseus queriam os primeiros lugares. Jesus falou: os últimos serão os primeiros. O que importa é quem nós somos. Deus quer nos usar para pastorear ovelhas sem rumo. Mas para isso nós temos que obedecer. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O que não falta? Mas o que vai faltar? Mas pode faltar o quê? Roupa. Tem gente que ama Jesus e falta roupa. Ué, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E eu não tenho casa própria? Está errada a Bíblia? Não. O Senhor é meu pastor e falta estudo para os meus filhos? A Bíblia está errada? Não. Porque sabe o que significa? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Significa: o Senhor é meu pastor e basta. Por isso que não falta nada. Porque tudo que eu preciso eu já tenho em Jesus. O Senhor é meu pastor e basta. Eu não preciso do carro. É claro que Deus pode abençoar o carro. É claro que pode dar faculdade. E não é isso que eu estou falando. É óbvio. É óbvio. Pedir e dar-se vos dar. Tem um monte de promessas na Bíblia. Mas o principal é Jesus. O Senhor é meu pastor. Eu não preciso de Jesus e de filosofia. Eu não preciso de Jesus e de religião. Eu não preciso de Jesus e de batismo, sacrifício, igreja. Eu preciso de Jesus e mais nada. Eu preciso de Jesus e obedecer a Jesus. O que você precisa é isso, meu irmão. Mas às vezes você está correndo atrás de uma coisa que você não encontra. É porque você não vai encontrar. Está aqui, é Jesus que você precisa. Aí, por isso que fala: ainda que eu ande no vale da sombra da morte. Está vendo? Ué, mas se o Senhor é meu pastor, como é que eu vou estar na morte? Se o Senhor é meu pastor, Jesus pode ser o seu pastor e faltar vida, segurança, faltar tudo. O que não pode faltar é Jesus, porque Ele basta. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo disse: tudo posso. Não porque eu sou inteligente, não porque eu sou cidadão romano, não porque Gamaliel me educou, não porque eu sou insuperável no farisaísmo com homens da minha idade. Não, tudo posso por causa de Jesus. Eu sou dependente de Jesus. Eu prefiro ser nada aos pés de Cristo do que tudo em qualquer outro lugar. Hoje existe café descafeinado, leite sem lactose, pão sem glúten, mas nunca vai existir cristianismo sem Cristo. Fica de pé no seu lugar. Eu quero orar por você. Abra suas mãos. Abra suas mãos. Abra suas mãos. Comece a clamar o sangue de Jesus sobre a sua vida. Comece a clamar o sangue de Jesus. O bom pastor está aqui, meu irmão. Deus, nós te louvamos. Olha essas mãos abertas essa noite. Olha as famílias aqui representadas. Comece a orar pela tua família. 1 minuto de oração pelas famílias. É o momento de orar pelas famílias nessa reta final do ano. Comece a orar pela sua casa, querido.
Te louvamos, Senhor. Tem misericórdia de nós. Eu quero fazer uma oração pelas famílias. Vou passar a palavra ao pastor Fred. Deus, eu oro pelas famílias. Deus, nós podemos ver aqui pais, mães, filhos. Que haja paz nos lares. O que o nosso lar precisa é de Jesus. Existem famílias ricas, ó Deus, nós vemos isso todos os dias nos jornais. São ricas, abastadas financeiramente, mas completamente infelizes. Porque o dinheiro não pode unir uma família, mas o sangue de Jesus pode unir uma família. Pessoas estudadas, opressas e opressoras. Porque não é o conhecimento que salva humano, é o conhecimento espiritual. Pessoas procurando respostas nas religiões, nas tradições religiosas, nos rituais, por si mesmo. Não é a água, não é o óleo que nos salva, é o sangue de Jesus que nos salva. Nem todas as águas dos oceanos podem nos purificar, mas uma gota do sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Deus, essa igreja tem um nome maravilhoso, Rocha Eterna. Queremos ser pessoas firmadas na rocha, não levadas de um lado para o outro. O Senhor Jesus nos ensinou na conclusão do Sermão do Monte: aquele que obedece, é prudente, ouve e pratica, tem a casa na rocha. Queremos ser famílias obedientes, para que a nossa vida esteja alicerçada não nas areias das especulações humanas. Nós queremos estar alicerçados na rocha. Olha, Pai, para cada família aqui representada, venha, Deus, com a Tua direção, com a Tua provisão, com o Teu amparo, com o Teu cuidado, e mostra o que temos desobedecido a Deus. Somos tão rápidos em dar palpites, questionamentos e desculpas, e tão lentos para obedecer. Queremos mudar isso, Senhor. Como o salmista disse: eu me apressarei e não hesitarei em obedecer os Teus mandamentos. Queremos ser mais rápidos para obedecer a Tua palavra. Parar com questionamento mental, ter uma vida, Deus, mais disposta, porque o nosso desejo é ser quebrantado. O nosso desejo, Jesus, não é se dar bem. O nosso desejo é agradar o coração de Deus. Estamos dispostos a viver para o Senhor, a sair da superficialidade e viver uma vida cristã mais profunda, mais séria, com maior densidade espiritual, entendimento da Tua palavra, obediência diária, todos os dias, ó Deus, todos os dias te obedecer. Nós oramos, ó Deus, em nome de Jesus. E a igreja diz...